Guarda Comunidade. Olá, bom dia! Estamos celebrando hoje o domingo de Páscoa. Nada mais apropriado, então, do que sabermos um pouco mais sobre essa data tão importante para os cristãos. Vamos mergulhar um pouco mais fundo no contexto dos últimos dias de Jesus e o impacto da grande mensagem que ele deixou com as suas últimas vivências na Terra. Eu estou aqui com o padre Paulo Renato, que chegou há algum tempo de Roma com uma reflexão sobretudo em torno dessa dinâmica que eu gostaria de lhe perguntar aqui. Padre, como trazer para a realidade imediata do cotidiano, das angústias do dia a dia, do estresse do dia a dia, aquilo que a mensagem cristã vem mandando ao longo dos séculos e que o homem, infelizmente, não tem escutado como deveria. Por que mundo é esse em que a gente vive, em que no domingo de Páscoa o pessoal está mais preocupado em acordar cedo para ver se tem ovinho deixado ali perto no caminho do que a mensagem que vem de um túmulo vazio, que é o túmulo do Cristo? Essa é uma preocupação do cristianismo e acredito que uma preocupação da humanidade em si. Nós afirmamos que acreditamos em determinados preceitos ou conceitos, mas na verdade esses preceitos e conceitos eles agem na nossa vida teoricamente, não agem praticamente. Uhum. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa, a sua essência é passagem. Então, seja na sua raiz judaica, quando você celebra a passagem de uma vida de escravidão num país estrangeiro, de um povo que vai buscar uma libertação, atravessa uma dificuldade muito grande e encontra uma terra para viver livremente, ou seja, uma passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, e seja no sistema cristão, na religião cristã, quando você celebra a passagem de Cristo morto e crucificado da Sexta-feira Santa para ressuscitado e vivo no domingo de Páscoa. Então, a passagem, aí você vai na missa, você participa da celebração, você reza e você continua agindo na sua vida como se existisse a morte prevalecendo e predominando nas suas atividades e nas suas relações. Então, quer dizer, isso não é correto. Parece que você tem duas vidas. É uma vida que você celebra e uma vida que você pratica. Onde é que está a dificuldade da pessoa entender que chegou a hora dela mudar esse tipo de padrão? Eu acho que isso vem, na minha compreensão, isso vem de um sistema já nosso, humano, equivocado, que é o dualismo e não a dualidade. Ou seja, a pessoa vive o dualismo. Ou eu sou uma pessoa de fé, ou eu sou uma pessoa da vida prática. Isso não é verdade. É dualidade. Eu sou uma pessoa de fé e de prática. E as duas coisas estão juntas. São duas dimensões diferentes, mas unidas. E na nossa mentalidade, parece que as coisas não se... A gente tem sempre uma mentalidade de oposição. Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Ou eu sou desse jeito, ou eu sou daquela forma. Eu sou de direita e de esquerda, ou eu sou preto e branco. Ou não existe uma mistura. Ou eu sou espiritualizado, ou eu sou uma pessoa técnica, materialista. Isso não é verdade. Não funciona. Nós somos materialistas, nós temos que ser. Nós lidamos com coisas palpáveis, visíveis, e o ser humano tem uma dimensão espiritual que ele não pode abrir mão. Então, se ele celebra e realiza essa dimensão espiritual numa festa de Páscoa, de passagem, se ele foi na missa ontem ou vai na missa hoje e está celebrando a vitória de um Deus que é o seu Deus, que de morto passa para a vida, ele não pode continuar amarrado com as suas histórias de morte sem transformá-las em histórias de vida. Você não pode ficar preso porque na sua família tem um problema, porque na sua vida tem então isso é insuperável e eu continuo agarrado no sepulcro, mas eu vou na missa celebrar um Deus que tem vitória. Isso não encaixa, não tem cabimento. A gente vê no Evangelho de João, sobretudo nos últimos momentos, de Jesus, ele chamando a comunidade, dando importantíssimas recomendações, garantindo que ele não vai deixar ninguém órfão, que ele vai continuar atendendo, no sentido do consolo e do acolhimento. Qual é o impacto dessa lembrança no coração do cristão que hoje se encontra carente de amparo nesse mundo caótico que a gente está vivendo? Então, você tocou num ponto interessante. O Evangelho de João é um evangelho muito mais rico do que os 3 evangelhos sinóticos, que a gente chama porque tem a mesma ótica, o mesmo ponto de vista mais histórico
que é Mateus, Marcos e Lucas. João, ele tem uma preocupação em deixar um recado mais profundo. E no final, ele escolhe fazer isso mesmo. Tanto é que ele fala do amor, ele fala Do Consolador. ele fala do serviço. Então, quer dizer, essa mensagem, ela é autenticamente cristã. É essa mensagem que eu celebro quando eu celebro a ressurreição. Eu celebro uma mensagem, não só um Jesus vivo e ressuscitado, mas uma mensagem de Jesus cristão, viva e ressuscitada no mundo de hoje. Eu não posso me intitular cristão, responder por uma pesquisa de um censo que eu sou católico, ou eu sou evangélico, que eu tenho uma fé cristã, e na hora que eu vou praticar os meus preceitos, na hora que eu vou conduzir minha vida prática, eu esqueço de amor, de consolador, de solidariedade, de afeto. Isso eu não posso, porque isso desconfigura... Você está falando de coerência. Exatamente, isso desconfigura todo um sistema de vida. O que eu sinto eu colocar em prática, o que eu falo eu viver. Exato, senão não tem sentido. Não tem sentido nem você hoje estar celebrando uma missa de Páscoa e não transportar isso para a sua realidade. Desculpa a palavra de quem está nos assistindo, mas é um teatro. Você vai, participa, enche sua consciência de tranquilidade e volta para casa. E eu vi uma propaganda certa vez numa TV fora do Brasil que dizia assim, mostrava uma pessoa caída no chão e mostrava um homem louvando a Deus no domingo. E aí fechava o comercial e ele passava por essa pessoa caída no chão e não cumprimentava. Aí fechava e aparecia escrito na tela, o Deus que você louva no domingo, você pisa nele na segunda-feira. É a realidade. É a incongruência. Né? Como é que nós vamos celebrar? Então, celebrar a Páscoa é viver essa passagem. Por Na isso, véspera do sofrimento, Jesus chamou alguns dos seus apóstolos e propôs, ide e pregai, vá. isso. Como é que nós, seres humanos que estamos aqui, ou indo à missa, ou indo ao culto evangélico, ou assistindo a palestra espírita, como é que nós podemos nos somar aos servidores que saíram a semear? Então, nós não podemos deixar de anunciar aquilo que a gente sabe que é bom. Nós temos um documento muito importante que foi escrito pelos bispos recentemente, o documento de Aparecida, que ele é chamado, e ele diz assim, se eu encontrei esse tesouro, e esse tesouro existe, e para mim é um tesouro, anunciar essa alegria de viver da luz, da felicidade, da ressurreição, da passagem, se eu descubro que isso é um valor para mim, eu não posso deixar de anunciar para os outros esse valor. Então, eu tenho que viver... Ir e pregar. Ir e pregar. E essa pregação é com o meu testemunho de vida. Por isso, quem está nos assistindo, que está celebrando a Páscoa, tem que viver essa Páscoa. Tem que pegar os seus problemas, suas dificuldades, tem que dar um jeito. Ah, mas não dá. Para a morte também não dava. E se você acredita num Deus que deu jeito na morte, você tem que acreditar que os seus problemas, que são menores do que a morte, também podem ser resolvidos. Agradeço a sua vinda, a sua disponibilidade aqui. Espero que o domingo de Páscoa seja maravilhoso para ti, tanto quanto espero que seja para todo mundo que nos assiste. Eu também. Muito bom.